Olá, quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, dizer que nós estamos aqui mais uma vez para apresentarmos alguns vídeos da Escola Bíblica Dominical que nós fazemos sempre neste horário, às 9h30 da manhã, em razão do grande número de vídeos que os irmãos têm enviado para a nossa Escola Bíblica todos os fins de semana, todo domingo. E aqui nós vamos apresentar aos irmãos algumas respostas já que os irmãos enviaram para a Escola Bíblica de hoje, e nós vamos então apresentar aqui cada uma delas dentro de uma sequência das perguntas que foram feitas para esta Escola Bíblica, porque hoje nós iremos dar continuidade ao assunto dos encontros do Senhor Jesus. E o nosso assunto de hoje, inclusive, ele vai falar exatamente sobre a continuidade desse trabalho, desses encontros do Senhor Jesus, que estão voltados para aquilo que é o lado profético e histórico desses encontros. E a nossa colocação primeiro é a seguinte: continuamos a destacar os diversos encontros do Senhor Jesus com pessoas, grupos e multidões, ressaltando os aspectos históricos e proféticos nesses encontros. Tudo bem. Então hoje o nosso encontro vai estar voltado para esta passagem aqui, que é exatamente o Evangelho de Lucas. Então vamos lá. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50, se destaca com clareza o aspecto histórico e o aspecto profético nos encontros com Jesus. Muito bem. Em razão disso, vamos à nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta diz assim: quais foram os principais personagens citados no texto daquele encontro? Ou seja, aquele encontro narrado em Lucas capítulo 7, verso 36 a 50. Então a resposta vai ser dada aqui pelos nossos irmãos. Nós selecionamos um pequeno grupo de irmãos que vão dar essa resposta, são crianças, intermediários, e são respostas assim rápidas que eles irão dar. E a primeira resposta será dada pela nossa irmã Ana Sara. A Ana Sara possui 10 anos de idade e ela é do estado do Amazonas. Ela é da classe de intermediários da igreja de Cachoeirinha, em Manaus. Logo depois iremos para o Ceará. E lá no Ceará, a Emanuela, da classe de intermediários também. Ela é da igreja de Sítio Quebra, na cidade de Crato, lá no Ceará. Vai dar uma segunda resposta. E temos também uma terceira resposta que será dada de Minas Gerais pelo Samuel. O Samuel tem 16 anos. Ele é da classe de jovens da igreja de Vila Gabriel Passos, em Nanuque. E o Samuel, nós vamos estar bem atentos à resposta dele. Ele possui síndrome de Down, mas ele fala perfeitamente e ele também participa da escola bíblica na igreja. Ele é, inclusive, batizado, já foi batizado nas águas, o Samuel. E ele vai nos falar também hoje aqui, participando da nossa escola bíblica dominical. Por último, iremos ter uma quarta resposta à nossa primeira pergunta, que vem lá do Canadá, e desta vez é o Lucas. O Lucas tem 12 anos de idade, ele pertence à classe de adolescentes da igreja de Toronto, no Canadá. O Lucas vai dar então essa última resposta, a quarta resposta à nossa primeira pergunta. A paz do Senhor Jesus. Eu vou responder a pergunta dirigida às crianças. A pergunta é assim: quais foram os principais personagens citados no texto Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 a 50? Os principais personagens são Jesus, o Salvador perdoador de pecados, o fariseu religioso de nome Simão, uma mulher da cidade pecadora. O versículo 36 fala sobre Jesus e o fariseu. Está escrito assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E no versículo 37 fala sobre a mulher pecadora. Está escrito assim: eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E no versículo 40 fala sobre Jesus e sobre o nome do Simão. Está escrito assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Jesus é o nosso Salvador, ele perdoa os nossos pecados. A mulher lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, enxugou com seu cabelo
e ungiu a cabeça de Jesus com unguento. Ela estava arrependida de todos os pecados dela. Já Simão não, que era religioso e achava que não tinha pecado nenhum. Jesus é o nosso Salvador, Ele perdoa os nossos pecados. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A resposta da pergunta é: Jesus, o fariseu religioso e a mulher pecadora. Lucas capítulo 7, versos 37. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Pergunta. Número 1. Quais foram os principais personagens citados no texto daquele conto? Resposta: Jesus, o fariseu e a mulher pecadora. Amém. Peace of the Lord. In regards to the first question that says, who are the main people of that encounter found in the Gospel of Luke, chapter 7, verse 36 to 50? And the answer is Jesus, Simon the Pharisee, and the sinful woman. Peace of the Lord. Amém. Todos foram unânimes em afirmar que os principais personagens daquele texto de Lucas capítulo 7, versos 36 a 50, esses personagens foram o Senhor Jesus, também o fariseu, o religioso, né? E a mulher pecadora. Mas eu achei interessante a resposta do Lucas quando ele fala ali a respeito dos personagens, e ele coloca ali, inclusive, citando a sua colocação muito bem pessoal sobre o assunto e citando o texto, né, conforme Lucas capítulo 7, verso 36 a 50. O Lucas, aos seus 12 anos, fico feliz com a participação dele, porque eu conheci o Lucas no Canadá quando ele era criança. Brincamos juntos na sala da casa dele. Estou feliz em poder ver a participação do Lucas nessa escola bíblica. Muito obrigado a essa primeira pergunta, porque nós iremos agora para a nossa segunda pergunta. Irmãos, e a nossa segunda pergunta, ela diz assim, vamos ler juntos aqui a nossa segunda pergunta. Pergunta 2. Faça um pequeno resumo dos fatos históricos que identificam aquele momento. Cite o número do versículo, ou seja, aquele momento do encontro de Jesus ali na casa de Simão fariseu com a mulher pecadora. E quem vai dar agora essa resposta, essa segunda pergunta? Primeiramente, nós vamos lá para Santa Catarina, e ali a irmã Karina é uma irmã que é professora de classe da igreja ali, a Igreja Central de Joinville, em Santa Catarina, e logo depois um aluno de classe, que é o Jonas, lá de Sergipe. O Jonas é da classe de intermediários, ele é da Igreja Central de Itabaiana, em Sergipe, vai dar a segunda resposta à nossa segunda pergunta. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta 2, podemos falar ali sobre os fatos históricos em Lucas 7,37, que nos fala assim: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então podemos ver ali que Jesus estava naquela cidade, na casa de Simão fariseu, e podemos ver também ali essa mulher pecadora que havia entrado ali na casa de Simão fariseu. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jonas Correia Liz, da Igreja Maranata, na cidade de Glória, Sergipe. E eu vou responder a segunda pergunta. Os fatos históricos são: havia um fariseu chamado Simão, que convidou Jesus para um banquete em sua casa. E havia uma mulher pecadora, quando soube, veio por trás de Jesus e começou a chorar aos seus pés. E a chorar, derramou suas lágrimas, derramou
regou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, e ela derramou um unguento também nos seus pés. E quando o fariseu Simão, ele soube disso, ele pensou, se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Irmãos, os dias de hoje, o que vocês acham que isso é? O dia de hoje. Isso é, os dias de hoje, isso é, a mulher pecadora somos nós. E a gente somos pecadores também. Mas cada dia mais a gente tem que chorar aos pés de Jesus, quebrantar, chorar. E quando a gente não pode ligar para o que os outros pensam, que o importante é que a gente recebe a bênção do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Irmã Karina, muito bem colocado ali o texto, a leitura do texto e a colocação feita dos aspectos históricos que fizeram parte daquele encontro, que identificaram aquele momento, né, daquele encontro. Mas a resposta do Jonas foi muito interessante, porque ele descreveu na sequência, né? Ela veio, a pecadora veio por detrás de Jesus, depois derramou as lágrimas, regou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos e depois derramou o unguento sobre os seus pés. E foi muito bem colocada a aplicação, a expressão dele, né? Nos dias de hoje. Era para mostrar a aplicação profética para nós hoje. Ele já fez logo a aplicação profética, porque a mulher pecadora representa as nossas vidas. Nós fomos resgatados do pecado como aquela mulher foi. E que a gente precisa fazer isso mesmo, viu, Jonas? Ficar aos pés do Senhor, chorar aos pés de Jesus, quebrantar, chorar aos pés de Jesus e não se importar com o que os fariseus vão dizer, os outros vão dizer, né? A sua colocação foi muito boa. Não ligar para o que os outros pensam. Muito bem colocado aqui pelo Jonas, né? Nessa idade de intermediário, dá uma resposta como essa. Muito obrigado, então. Deus abençoe. Agora, irmãos, nós temos uma terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta, vamos ler juntos novamente aqui. A terceira pergunta diz assim: no sentido profético daquele encontro, destaque o comportamento da pecadora e compare com o comportamento do religioso. Muito bem, agora nós entramos numa parte importante da pergunta, que é o aspecto não somente histórico e presencial, mas agora o que isto está falando profeticamente para nós. Então vamos ao comportamento da mulher pecadora comparado com o comportamento do religioso que estava ali. Quem vai dar a primeira resposta é a nossa irmã Martina. Irmã Martina, ela é da igreja de Ramos Mejía, em Buenos Aires, na Argentina. Vai dar a resposta em língua espanhola. E logo depois iremos para os Estados Unidos da América, onde ali, na igreja de Milford, lá em Massachusetts, nós temos o nosso irmão Alessandro. Ele vai responder também em outro idioma. Você vai responder em inglês a nossa segunda pergunta. E temos ainda uma terceira e rápida pergunta que não podemos deixar de considerar, que vem lá de Rondônia, é do Guilherme. O Guilherme tem 11 anos de idade e ele é da classe de adolescentes da igreja de Guajará-Mirim, lá em Rondônia. Vamos ouvir então essas três respostas a esta nossa terceira pergunta. La paz del Señor Jesús, mis hermanos. Respondiendo a la pregunta 3, podemos ver que el comportamiento de la mujer fue el siguiente. Ella reconoció que era pecadora y que solo Jesús podía perdonarla y curarla. Ella se colocó a los pies del Señor y le sirvió con humildad, reconociendo que Jesús era su Salvador y mostrándolo a las demás personas que se encontraban allí. En cambio, el fariseo se puso en posición de juez. Él juzgó a la mujer y actuó con arrogancia. Él no se postró ante el Señor y no lo reconoció como su Salvador. Para concluir, podemos ver que la mujer estaba en la revelación. Ella entendió que Jesús estaba en ese lugar para salvar su corazón. En cambio, el fariseo estaba en la razón, porque Jesús también quería salvarlo, pero él no lo comprendió y no lo aceptó. La paz del Señor. Peace of the Lord, brother. The answer in regard to question number 3. The behavior of the sinner. She was there behind the Lord because she knows she didn't want to be show, but she wants the Lord to be show in her life. And also the word says in the verse 38, she was crying
and with her tear, she was wash the Lord's feet and dry out with her hair. And also the word says she was kissing the Lord's feet, because that means she wants to have the intimacy with the Lord. She wants to have a fellowship with the Lord. As a sinner, she understood she needs the Lord. She needs to be in his path. And the behavior of the Pharisee, as he never humbled before the Lord. He never washed his feet. And he even thought he knew better than the Lord, because in the verse 39, he said, if the Lord was a prophet, he knew she was a sinner. I mean, he denied the prophecy. He denied the Lord is the one who knows everything. And also, the religion that taught the Lord, it's only for this life. They don't need the Lord, because they know everything. They even better than the Lord. Peace of the Lord, brother. Senhor Jesus, irmãos, sobre a pergunta de número 3, alcançamos o seguinte entendimento, que o comportamento do fariseu é o comportamento do servo infiel, do servo que deseja estar ao lado do Senhor, mas não deseja servi-lo verdadeiramente. Mas o comportamento da pecadora é o comportamento do servo fiel, do servo que teme ao Senhor, do servo que se prostra diante do Senhor. Irmã Martina, muito bem colocado a sua palavra no sentido de que aquela mulher reconheceu que era pecadora e que somente Jesus poderia perdoá-la e curá-la também. E é interessante que ela pôde testemunhar isso para as pessoas que estavam ali, que se encontravam ali. E a sua atenção também voltada para a posição, o comportamento ali do religioso, porque ele se colocou na posição de juiz, ou seja, ele fez um julgamento daquela mulher e, segundo as suas palavras, um julgamento com arrogância. É muito interessante nisto ver como que a religião, ela vê o pecado, mas Jesus vê o pecador, porque Jesus ama o pecador. Aquela mulher, ela estava na revelação, mas aquele homem estava na razão, muito bem comparado. Um estava na revelação, o outro estava na razão, muito bem comparado pela nossa irmã. Também o Alessandro, lá de Milford, ele colocou muito bem que aquela mulher, ela sabia que ela não queria se apresentar, se mostrar ali, mas ela queria que Jesus se evidenciasse na vida dela. Foi muito maravilhoso, pelo gesto dela, o Senhor Jesus se evidenciou. E ela não, ela ficou anônima. O nome dela não é citado ali, muito bem colocado pelo nosso irmão. E o relacionamento dela com Jesus era para buscar intimidade. A palavra intimidade com Jesus quer dizer o seguinte, comunhão com ele, né? Comunhão com o Senhor Jesus. E ao passo que o religioso ali, ele negou a profecia, negou que o Senhor Jesus é aquele que conhece todas as coisas, quando ele fez aquele julgamento na sua mente a respeito de Jesus. Então, ele estava negando que Jesus era profeta. Muito bem colocado essa posição feita pelo nosso irmão. Também o Guilherme, lá de Rondônia. Guilherme, muito bom isso, hein? O fariseu é o comportamento do servo infiel, o servo que ele quer estar ao lado de Jesus, ao lado do Senhor, mas não quer servi-lo verdadeiramente. Muito bem colocado pelo irmão, né? Quer estar ao lado de Jesus, quer tirar foto ao lado de Jesus, quer se apresentar ao lado de Jesus, mas ele não quer compromisso com o Senhor Jesus e nem servi-lo verdadeiramente. O servo que teme ao Senhor é aquele que se prostra diante do Senhor. Muito bem colocado, por isso a sua resposta não podia deixar de ser divulgada hoje aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Agora, irmãos, partiremos para a nossa quarta e última pergunta. E nós, então, agora, nessa quarta e última pergunta, vamos lê-la aqui, os irmãos acompanhem. Ela diz assim, no conceito de Jesus, quem mais pecou? Segunda pergunta, quem mais foi perdoado? E a terceira, por quê? Então, aqui é no conceito de Jesus. Então, não se trata do conceito humano, né, mas do conceito de Jesus. E para dar essa resposta, nós vamos primeiramente lá para o estado de Alagoas, onde ali a nossa irmã Franciele, que é do grupo de jovens
da igreja de São Miguel dos Campos. Ela vai dar uma primeira resposta e depois iremos para o estado do Espírito Santo, onde lá a irmã Priscila, ela é uma senhora, é do grupo da igreja, do grupo de senhoras da igreja de Campinho 3, em Domingos Martins, perto do nosso Manaim, e ela vai dar a segunda resposta à nossa quarta pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo a pergunta número 4, aquele que mais pecou foi o fariseu, porque o texto que se localiza em Lucas, capítulo 7, versículo 39, diz assim: quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então ali, o fariseu ele se coloca superior ao Senhor, pois ele disse, ele acreditava que ele sabia mais sobre a condição daquela mulher do que o próprio Senhor Jesus. Ou seja, ele se coloca superior ao Senhor e ainda por cima duvida da sua onisciência. E enquanto a mulher, ela ali, ao chegar na casa, ela reconhece seus pecados, se coloca perante o Senhor Jesus, se coloca na presença do Senhor e se humilha. Porque no texto que diz, no versículo 38 do mesmo capítulo, diz assim: estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-los com unguento. Ou seja, ali ela estava em constante comunhão com o Senhor. Ela ali se ajoelhou, lavou os pés do Senhor com seus cabelos, ou seja, ela ali se humilhou e se colocou como pecadora. E por isso, ela recebeu o perdão maior. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Com base na pergunta 4 da Escola Bíblica Dominical, no conceito de Jesus, quem mais pecou e quem mais foi perdoado e por quê? Quem mais pecou e quem mais foi perdoado era quem mais devia, a mulher pecadora. No livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 47, assim diz o Senhor: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A mulher pecadora, reconhecendo os seus pecados, ela se humilhou e se prostrou diante do Senhor. Ela fez todo um costume daquela época, que era lavar, era enxugar, era beijar, era ungir os pés do convidado. Ela fez tudo isso como uma forma de gratidão e amor pelo Senhor, né? Ela estava em busca da sua salvação. E aqui, no verso 48, o Senhor disse a ela: e os teus pecados te são perdoados. E no verso 50, o Senhor disse à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Franciele, a questão é exatamente essa. A questão ali é de quem mais se humilhou perante o Senhor para alcançar o perdão do Senhor. Ela foi mais perdoada por aquele a quem ela mais amou, que é o Senhor. E ela se colocou na posição de necessitada, pois aquele que ama o Senhor não tem prazer no pecado, ou seja, não vive no pecado. E foi muito bem colocada pela irmã o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, maranata, ou seja, nós amamos a Jesus, por isso dizemos maranata, ora vem, Senhor Jesus. Também muito bem colocado o texto de Romanos, capítulo 6, verso 22. E a irmã Priscila também colocou muito bem que quem mais pecou foi quem mais foi perdoado, porque isso é o conceito do Senhor Jesus. E esse conceito está lá em Lucas 7,47, descrito aí pela irmã, né? Quando o Senhor Jesus disse: por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A irmã citou muito bem Lucas 7,47. E isso aquela mulher fez de uma forma de gratidão, uma maneira de apresentar o seu grande amor, a sua gratidão ao Senhor através do seu gesto. Por isso ela recebeu como resposta do Senhor Jesus o perdão dele. Os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Muito bem colocado pelas nossas irmãs nesta resposta à quarta pergunta. Agora, irmãos, estamos chegando ao final da nossa apresentação e queremos deixar aqui a nossa palavra de incentivo, de estímulo aos nossos irmãos para que continuem enviando os vídeos. Não deixe de enviar os vídeos. Recomendamos sempre que não sejam vídeos muito longos,
por causa do nosso tempo que é curto, mas envie os seus vídeos, né? E os irmãos podem enviar para o contato@radiomanaim.com.br. Podem também colocar ali o seu celular, a altura aí do nosso QR Code, para que você possa ser direcionado ao site, onde ali estará a publicação do seu nome, da sua participação, a sua igreja, o seu estado, a sua cidade, para mostrar que você participou da nossa Escola Bíblica Dominical. Também queremos ainda deixar aqui uma recomendação para que daqui a pouco nós teremos a Escola Bíblica Dominical e vamos deixar então aqui a solicitação, né, para que você continue conosco, nosso canal, para nós participarmos juntos da Escola Bíblica Dominical, agora há pouco, às 10 horas da manhã. Desejo então a todos a paz do Senhor Jesus.